Olá, prezado aluno, prezada aluna, é um prazer estar com você para esta aula à distância. E nesta ocasião nós estaremos estudando um assunto muito importante, que é a metodologia científica. Metodologia científica pode ser algo estranho para muitas pessoas, porém algo muito relevante no seu progresso educacional, no seu crescimento intelectual e educacional. Precisamos de metodologia para realizar várias tarefas na nossa vida. Precisamos de ter um caminho, um rumo. E não é diferente quando tratamos de trabalhos acadêmicos, de trabalhos que nós fazemos para os nossos estudos. Mas precisamos também de uma metodologia, um caminho a seguir para que esse trabalho seja relevante e seja feito de uma forma adequada. Por isso que nós temos esta disciplina chamada metodologia científica. Por quê? Por que científico? Porque serão fundamentos e princípios que nortearão o teu trabalho baseado em questões científicas provadas, questões que já foram abalizadas e que fazem a diferença entre um trabalho sem esta cientificidade e um trabalho com essa metodologia científica. Ou seja, a metodologia científica é aquilo que vai dar realmente o valor, o crédito, a relevância para um texto escrito seu, para um trabalho acadêmico, para uma dissertação, uma monografia, uma tese, enfim, todo o seu trabalho neste nível de educação que você está, exige que ele seja feito de uma forma científica, seguindo alguns critérios, seguindo algumas diretrizes muito importantes. Por isso que nestas 4 aulas que nós teremos sobre isso, elas com certeza vão te ajudar muito na realização dos seus trabalhos, ok? Então vamos ver aqui nosso primeiro slide da nossa aula de hoje. Espero que você siga estas lições, também pode acompanhar em textos que nós estaremos indicando ao final e eu creio que vai ser muito bom para você. O primeiro slide diz assim, na introdução, o que é ou para que serve, os objetivos da metodologia científica. Primeiro, facilitar a busca dos estudantes no que diz respeito aos trabalhos de pesquisa acadêmica. Ou seja, nós vamos te ajudar através da metodologia científica, facilitando a tua vida nesta busca, na busca em relação aos trabalhos acadêmicos que com certeza você já deve estar realizando. Também nós vamos apresentar e explicar as regras para cada parte de um trabalho científico. O trabalho científico ele é dividido em algumas partes e estas partes precisam ser devidamente relatadas, fundamentadas segundo algumas regras, alguns princípios que precisam ser levados em consideração. Também nós vamos falar um pouco sobre a academia de ciência, porque ciência em relação a trabalho acadêmico, o que é isso, academia de ciência? Enfim, vamos falar sobre isso. E por fim, nós vamos falar sobre as normas acadêmicas. Todo trabalho científico, todo trabalho acadêmico, todo trabalho feito dentro deste nível educacional que você está, ele exige que seja feito de acordo com as normas acadêmicas. E nós temos normas padrão aqui no Brasil que devem ser seguidas. Por que essas normas? Porque se não tivesse normas, cada um faria um trabalho da forma que quisesse, colocaria uma capa de um trabalho da forma que quisesse, começaria um texto, cada um pensa de um jeito, não é? E nós teríamos uma confusão muito grande para os critérios de avaliação, porque, como já disse o ditado, cada cabeça uma sentença. Por isso que estabeleceu-se, convencionou-se, no mundo inteiro há isso, e no Brasil nós temos as nossas normas acadêmicas para trabalhos científicos. A ABNT relata estas normas. Também a gente pode ver que
embora tenhamos as normas padrão no Brasil, de acordo com a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas e Trabalhos, de normas e trabalhos, não é? Nós temos também algumas normas acadêmicas, de acordo com algumas faculdades, alguns centros educacionais que têm as suas próprias normas que precisam ser seguidas, ok? Então, você segue aquela que você está, a instituição que você está realizando os seus estudos, ok? Então, são esses os tópicos que nós estaremos abordando nestas 4 aulas aí, apenas para fazer uma introdução do que se trata esta metodologia científica. Muito bem. Também nós estaremos analisando o instrumental indispensável para que sejam capazes de atingir os objetivos da academia. Qual é o instrumental? Qual é as ferramentas que você precisa utilizar para atingir os objetivos da academia onde você está? Academia, nós dizemos estudo superior, né? Faculdade, universidade, tudo que se relaciona a um estudo superior, ou seja, que já não é mais estudo fundamental, nem estudo nível médio, né? Não é educação básica, é estudo superior, então nós falamos academia. E a ABNT, em que eu disse, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, na verdade, né? Não é normas de trabalho, é normas técnicas, porque essa ABNT ela vai também ela vai divulgar ali, vai padronizar as normas e técnicas para várias situações, né? Medidas, enfim, quantidades padrão que precisam ser estabelecidas em vários produtos, serviços e diferentes normas. Mas, em relação aos trabalhos científicos, a ABNT é responsável também sobre isso. Okay? Então, ela vai falar em relação à monografia, ela vai falar sobre dissertação, sobre tese, sobre TCC, né, sobre um artigo, enfim, ela vai dar ali, oferecer ali as normas técnicas que nós precisamos seguir. Isso você tem acesso na própria internet. Se você entrar em ABNT, né, www.abnt, você vai ter estas normas aí, padrão. Fonte de consulta, nós estaremos vendo um pouco sobre isso, as fontes de consulta que vão te ajudar nos trabalhos científicos, na metodologia científica. E a metodologia também estuda os caminhos do saber, né? Quais são os caminhos do saber? E nessa primeira aula nós vamos estar vendo como associar esses caminhos do saber, como andar por esses caminhos do saber e quais são esses caminhos do saber, né? Método, a origem aqui de metodologia vem de método, é uma palavra grega, métodos, que quer dizer caminho, né? E logia, do grego também, quer dizer estudo, e ciência quer dizer saber, né? Então, quer dizer, o caminho do estudo, né? Metodologia, quer dizer, o caminho do estudo sobre o saber. Então, metodologia científica, o caminho do estudo sobre o saber, ok? Então, nós vamos analisar algumas coisas bem teóricas também, alguns conceitos sobre isso, que serão muito relevantes, muito importantes para você entender o processo do saber científico, do conhecimento científico, que vai ser fundamental para todas as áreas de estudo que você está seguindo. Muito bem, vamos para um próximo slide aqui. E nós estaremos falando um pouco sobre tipos de conhecimento. Temos alguns tipos. Conhecer é incorporar um conceito novo ou original sobre um ou fenômeno qualquer. Então, conhecimento é isso, é incorporar um conceito novo ou original sobre um ou outro fenômeno qualquer. E o conhecimento é algo maravilhoso, não é? Conhecer as coisas é algo tremendo, é um dom de Deus que nos legou para podermos conhecer aquilo que está à nossa volta, seja no aspecto material,
seja também no aspecto humano, né? No aspecto sentimental, emocional dos relacionamentos, e seja no aspecto espiritual. O ser humano foi dotado dessa capacidade de pesquisar, de buscar, de aprender, de conhecer e de crescer com isso, e é realmente algo maravilhoso. Eu creio que você está conhecendo, aprendendo muitas coisas neste curso que vão ser muito benéficas tanto para o teu crescimento pessoal, profissional, ministerial. Isso é maravilhoso. As experiências também são um tipo de conhecimento, né? Especialmente agora na pós-modernidade que nós estamos vivendo, a experiência tem o seu devido valor. Se você voltar um pouco na modernidade, né, que veio a partir ali do Renascimento e teve o seu auge no Iluminismo, positivismo, a modernidade pregava que as fontes de conhecimento eram apenas baseadas naquilo que pode ser empiricamente comprovado, ou seja, que pode ser provado em laboratório pela ciência, né? Isso seria fonte de conhecimento, aquilo que a nossa razão poderia realmente provar. Mas na pós-modernidade, né, especialmente agora no século XX e nesse século que estamos vivendo, século XXI, as experiências também são fontes de conhecimento e fontes de verdade. As experiências, elas têm muito valor para o conhecimento. Então ninguém pode tirar de você o valor da sua experiência. Ou seja, por mais que você não consiga provar cientificamente a verdade, a veracidade da sua experiência, ela é uma fonte de verdade para você. Por isso se torna um tipo de conhecimento, sim, e que deve ser valorizado. Isso no aspecto religioso tem outra conotação, né? Se nós formos fazer uma análise mais hermenêutica, né? de questões, até de questões bíblicas, podemos ver que a pós-modernidade abre esse espaço para você ter as experiências como fonte de verdade também aliado ao texto bíblico. Ela não pode ser fonte de doutrina, mas é uma fonte de verdade para você e que deve ser assim respeitada. Outro tipo de conhecimento também